Dona Elizabeth, obrigado aí pela audiência e paciência. Vamos conversar agora com o secretário de Meio Ambiente, Dr. Wilson Cabral. Toda vez que eu leio o Dr. Wilson, eu também. Wilson Cabral. Agora ele chegou aqui e falou, Dr. Wilson Cabral. Dr. Wilson, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Como é que está agora à frente da secretaria, o senhor à frente da secretaria, como é que está a cabeça do senhor em fazer parte do governo e ir à frente da secretaria? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Granja. Bom dia, telespectadores do programa De Olho na Cidade. Primeiro, agradecer aqui o convite, estar com vocês. Realmente é um desafio, mas a vida é feita de desafios. E isso nos motiva, e deve motivar a todos, né? Obstáculos foram feitos para serem ultrapassados. Então, fica parecendo um chavão, alguma coisa, mas é a realidade da nossa vida. Todos têm dificuldades. Importante que estamos com saúde e condições de trabalhar, estava comentando com você aqui ao chegar. Então, primeiro agradecer a Deus a oportunidade. E a Secretaria de Meio Ambiente, eu entendo que o meio ambiente, o grande desafio é fazer com que ele faça parte do dia a dia das pessoas, do seu cotidiano, né? É evidente que as pessoas precisam de saúde, de educação, de transporte, de segurança, que isso nos aflige a todos, a necessidade de cada um, de cidadania, mas as questões do meio ambiente são questões que precisam fazer parte do dia a dia, do cotidiano. Desde não jogar um papel de bala na rua, ou não jogar na lixeira, ou separar o lixo, não jogar no vizinho ou no terreno baldio, até ações mais complexas, como a questão do que futuro queremos deixar em termos de preservação ambiental para as futuras gerações. Então, nós falamos muitas vezes, citava outro dia, da questão do patrimônio, né? A família, o pai, a mãe, o avô, deixou um patrimônio de herança, seja um apartamento, um carro, um terreno. Importante, as questões materiais são importantes. Agora, que futuro, que patrimônio ambiental nós deixaremos para os nossos filhos, nossos netos, para as futuras gerações? Uma certeza que a gente tem que nós temos um tempo aqui pré-definido, vamos colocar assim, só Deus sabe. Claro. Mas outras gerações estão por vir e a gente precisa ter essa preocupação. Então, as questões do meio ambiente, elas são discutidas hoje no mundo inteiro. Então, ao mesmo tempo que a gente deve pensar do modo mais amplo possível, na questão mundial, da camada de ozônio, do desequilíbrio ambiental, dos tsunamis, e tudo é provocado por desequilíbrio ambiental, temos que pensar também na questão local, de dentro da nossa casa, como nós estamos fazendo, qual é o nosso procedimento, o uso racional da água, estamos usando a água adequadamente, a questão do lixo, já citei, do ambiente, do ar que se respira, ou seja, é um tema complexo e que precisa fazer parte da vida das pessoas. Eu entendo que esse é um grande desafio. E estamos aqui para discutir isso. Vocês, órgãos de comunicação, têm um papel extremamente importante, como as outras áreas da atividade humana, mas também em relação a essa questão para gerar um despertar na consciência das pessoas, né? Eu tinha um orientador, meu orientador de mestrado, dizia que a gente não conscientiza ninguém. Na verdade, tem algum sentido isso. A gente precisa levar informação, a gente precisa educar para que se absorva e o processo de conscientização é pessoal, é de cada um. Você se conscientiza ou não, você absorve ou não. Não é? Precisa ter essa informação. E os órgãos de comunicação exercem de informação que você processa e você internaliza para você fazer parte do seu dia a dia, do seu comportamento, do seu olhar. Então, é um desafio, mas também muito instigante. Em função até do meu mandato de deputado, em função do olhar, a gente teve a oportunidade de conviver e vivenciar situações, seja da questão da legislação, seja da questão do dia a dia, dos anseios da sociedade. Então, a gente está aí para servir. Eu sou um servidor público, dependente de estar ocupando um cargo a convite da prefeita Rosinha Garotinho. Eu sou um servidor da prefeitura, concursado, já tenho 28 anos como servidor. Então, eu tenho esse sentimento também, que é um sentimento que eu procuro cultivar de servir
né? Como servidor, obviamente, de servir. Agora, quase que eu falei deputado, só falou deputado, quase que eu falei deputado. Secretário, o senhor chega agora no governo, querendo ou não, no final deste mandato. E a grande, como o senhor mesmo na fala do senhor disse, algumas questões, embora básicas, que tenham a ser quebradas na Secretaria de Meio Ambiente, são a médio e longo prazo. Como é que o senhor vai trabalhar isso, já que o senhor está chegando no final deste mandato, pelo menos? Sem dúvida. É interessante sua pergunta. Existem ações pontuais. Vou dar um exemplo para você, daqui a pouco a gente tem detalhe mais. Poda de árvores, uma grande demanda que a Secretaria tem. Então, nós já vimos essa questão. Entretanto, nós temos o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é fundamental a participação da sociedade, levando suas demandas, participando do processo de construção da questão do meio ambiente, que é um órgão, logicamente, instituído por lei, mas fundamental. O Fundo Municipal de Meio Ambiente, também estamos trabalhando essa questão. Projetos que relacionem o meio ambiente às demais áreas, não só, como já falei, do governo, mas também de toda a sociedade. Vou dar um exemplo para você. Às vezes as pessoas falam assim, mas, doutor Wilson, o senhor é médico, está no meio ambiente, como é que é isso? Existe fator mais relacionado à saúde do que o meio ambiente? Existe, mas o meio ambiente é muito relacionado com a saúde. Quando a gente já falou aqui da água de qualidade, a gente falou aqui do tratamento do lixo, do ar, do esgoto, que são doenças que estão relacionadas diretamente com a atuação nessas áreas. Né? Então, vou dar um exemplo para você. Outro dia, eu acho que tem uns 10 dias, em Mangaratiba, município do sul do nosso estado, perto de Angra dos Reis, 80, 90, 100 pessoas com quadro de hepatite. Certamente, lençol freático contaminado por coliformes, contaminado pelo vírus da hepatite A, e que levou quase que um número enorme de internações em função de hepatite A, que é uma doença que basicamente você tem o saneamento básico, ela não existe. E aqui, em Campos, penso, e é um fato, o governo tem avançado, o governo Rosinha Garotinho tem avançado, tem tido muita ênfase nessa questão, na questão do tratamento da água, de qualidade, do tratamento de esgoto, quase que a totalidade do esgoto da nossa cidade, brevemente nós alcançaremos essa marca que é fantástica, o esgoto totalmente tratado, mais de 80%, 85% do esgoto já tratado na cidade pelas estações de tratamento de esgoto. Né? A questão do lixo, como eu já falei, o aterro sanitário em Conselheiro Josino, juntamente, em paralelo com a breve entrega da usina de reciclagem de lixo na Codim, um paralelo, a questão do lixão, da retirada daquelas pessoas ali, os catadores de lixo, que fazem daquela atividade, dessa atividade sua sobrevivência, mas também precisa ser dado dignidade. E é tudo que se comenta hoje. É o que a Rio+20, agora em junho, trata da questão da economia verde. Desenvolvimento sustentável, mas baseado também na inclusão social, na erradicação da pobreza. Então, eu entendo que é dessa forma. Você colocou bem, existem ações pontuais e existem ações a médio e longo prazo. Mas aí, também, concluindo a resposta da sua pergunta, eu penso assim, a gente faz dia a dia. O que Deus reserva para a gente, para amanhã, seja condições de trabalho, de saúde ou até de vida, a gente não sabe. Então, hoje a gente faz o melhor, amanhã a gente vai fazendo, de modo que deixe uma semente, que se programe, que se deixe planejado, que é fundamental planejar, não tem como você, na nossa vida e também, principalmente no serviço público, não tem como você avançar sem haver planejamento. Então, as coisas precisam estar bem delimitadas, pontuadas, e aí com cronograma mesmo, curto prazo, médio prazo, longo prazo, para alcançarmos as nossas metas, né, e atender a população. Tem situações pontuais para longo prazo, que é, por exemplo, a plantação, o plantar de mudas, Sim, de determinadas árvores. Aqui próximo, no campo do Campistão, aqui foi feito um trabalho em volta do campo. E a gente percebe, é notório, primeiro locais que a gente tem tradicional, a gente conversa tanto aqui, a entrada do Esplanada, que é uma área
arborizada, aquele trecho da 28 de março próximo a Peugeot, você sente a diferença do clima em locais com Sem mais dúvida. árvores. Como isso é pensado através do senhor em relação à cidade que cresce muito e a gente vê muitas árvores acabando? Na minha rua, por exemplo, tinha 12, hoje se tiverem 3 árvores... Exatamente, nós precisamos estimular o plantio de árvores, é o que estamos fazendo. A população pode solicitar desde uma muda, e nós temos 2 grandes referências na Secretaria de Meio Ambiente, que é o Horto Municipal, que dentre outras atribuições tem também, e principalmente produção de mudas. O Centro de Educação Ambiental, que é na Avenida José Carlos Pereira Pinto, que agora foi totalmente remodelada em Guarulhos, um pouco antes do Hospital Geral de Guarulhos, à direita, e que lá também tem produção de mudas. E tem, nesses 2 locais, nós temos na Secretaria de Meio Ambiente o Departamento de Educação Ambiental, que é o grande mote dessa questão toda que eu estou falando. Junto às escolas, junto aos abrigos, independente das associações, para fazermos palestras, a nossa equipe levar as questões da educação ambiental, da importância, né? Então, seja de uma muda, no horto ou no Centro de Educação Ambiental, ou até mesmo por telefone, que daqui a pouquinho dou para vocês. O pedido, né? Ou até por um processo um pouco mais amplo de arborização, como ocorreu no caso da praça aqui do campo aqui no Jockey, do Campistão, foram em torno de 40 mudas que foram plantadas. Simplesmente se faz solicitação, nós temos um departamento de arborização, serão bem atendidos. Essa questão é a questão também que eu estou trabalhando, questão de sermos efetivos no menor espaço possível de tempo, né? Quando você solicita um serviço, e a Secretaria de Meio Ambiente é uma secretaria para servir a população, esse serviço precisa ser estabelecido. Em quanto tempo eu vou receber essa solicitação? Vou ser atendido em minha solicitação? Né? Então, a questão por exemplo, já citei da poda de árvores, a gente está trabalhando, volto aqui, eu acho que acredito, certamente nos próximos 10 dias, a Semana Mundial do Meio Ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho. Então, espero voltar aqui, estamos fechando essa programação. Hoje tem uma audiência com a prefeita Rosinha para discutirmos, ouvir as suas sugestões e as suas diretrizes, para a gente apresentar e fazer com que seja deflagrado esse processo. Campos tem crescido muito, a região tem crescido muito. Você está vendo aqui nos jornais a descoberta ontem de um posto de petróleo, de reservas assim, muito acima do esperado, de um potencial enorme, investimentos. Então, se vem investimentos, vem também interferência na questão ambiental, e precisamos estar atentos a essa questão. O senhor Wilson, doutor Wilson, melhor dizendo, agora vamos fugir um pouco da questão Secretaria de Meio Ambiente. Vamos falar da questão, o senhor Wilson, vida pública. Como é que o senhor, depois de sair deputado estadual, passou um tempo meio que acalmando? O que o senhor fez? O senhor refletiu com o deputado estadual para voltar à vida pública? Como é que foi esse processo de tranquilidade, teoricamente, pública da vida do senhor? Perfeito. O Vitor, olha só, a vida, como eu já falei, é feita de momentos, desafios, obstáculos. Terminei o meu mandato de deputado estadual, eu sou médico, né, sou professor da Faculdade de Medicina, voltei às minhas atividades docentes, de assistência no hospital e docentes, mas a política nós temos compromissos, né? Eu tenho vinculação partidária, óbvio, eu sou vice-presidente do Diretório Municipal do PSB, sou coordenador regional do partido, aqui Norte e Noroeste, e demos prosseguimento às nossas tarefas, vamos colocar assim, seja na atividade profissional, seja na questão partidária. A especialidade do doutor? Sou pediatra. Pediatra neonatologista, né? Recém-nascidos, e que faz atenção aos recém-nascidos. Atuo nos plantadores de cana, né? Minha referência sempre foi em termos de assistência médica nos plantadores de cana. Tem aí muitos já pais que foram meus pacientes, e isso aí é muito gratificante. E voltamos à atividade na medida em que nós temos compromissos, existem pessoas que acreditam no nosso trabalho, que estão ao nosso lado, e um processo natural, O PSB, desde o início do governo Rosinha e Garotinho, faz parte da base de apoio
do governo, da prefeita, né, na Câmara. Eram 3 vereadores, inicialmente, o Jorge Rangel, o Altamir Bárbara e o Ábido Neme. O Ábido optou por se filiar ao PR. Temos 2 vereadores hoje, o Altamir Bárbara e o Jorge Rangel. O Jorge Rangel, presidente do Diretório Municipal. E foi natural, sem processo natural mesmo da política. Natural. Da política, natural. No meio de tudo sim, pode falar. Na medida em que a gente, como já falei, na administração como servidor público e como homem público, como um filiado a um partido, tive um mandato eletivo, me colocando à disposição também para servir. No meio de tudo isso, o senhor apresentava um programa de rádio. Sim. E rádio é uma cachaça. Sim. Você não sente falta disso? Sinto. Sinto, porque, na verdade, a questão do programa de rádio, a minha opção por esse programa foi uma forma, porque o deputado ele fica 3, 4 dias fora em função de ter seus trabalhos lá na Assembleia, no gabinete, em plenário, apresentando seus projetos. Eu tenho a satisfação de ter hoje, no Estado, 10 leis aprovadas, em vigor no Estado do Rio de Janeiro. Então, isso, de alguma forma, nos dá o sentimento do dever cumprido, né? Na medida em que uma das funções prioritárias de um legislador, de um deputado, ou de um vereador, seja deputado estadual, um vereador ou um deputado federal, é legislar, né? Então, a gente entende dessa forma, como que foi um momento muito importante. E a questão do programa de rádio é uma forma de nos aproximar da população. Telefone aberto, nunca filtrei ligação nenhuma, até porque eu acho que quando você trabalha respeitando as pessoas te respeitam, é muito difícil você, de alguma forma, não ser respeitado como você respeita. Então, foi muito gratificante, experiência muito gratificante, e a vida é feita disso, de vivências, né? Então, essa vivência como secretário de Meio Ambiente, para mim, eu me sinto muito honrado e agradecido ao convite que recebi da prefeita Rosinha Garotinho e, obviamente, preciso corresponder às expectativas, não somente do governo, mas também da população que espera um resultado, espera um trabalho bem feito. O senhor volta à vida pública para tentar uma vaga de novo na Câmara, na Assembleia ou já no Congresso? Olha só, Vitor, não é isso. Eu volto a dizer, a gente vai amadurecendo com o passar dos anos, o futuro a Deus pertence, então oportunidades aparecem, então seria muito difícil, e é muito difícil para mim agora, começar a projetar. Acho que no momento é viver o momento, atender às necessidades da população na função que você está exercendo, nesse momento em que você está atuando, como vocês aqui, como profissional da comunicação, estão aqui cumprindo um papel fundamental, como eu já disse no início, e não é rasgação de seda. Eu sempre procurei tratar os órgãos de comunicação, a imprensa, do modo mais respeitoso possível, porque exerce um papel fundamental. E quando é feito de modo sério e responsável, que se ouve as partes, os lados, como vocês fazem aqui, e a gente acompanha, e eu desde já aqui aproveito a oportunidade de parabenizo o trabalho de vocês, isso é gratificante, críticas existem, faz parte do processo democrático, de construção democrática, de cidadania. Como você vai viver sem críticas? Né? Então, isso aí é natural, as pessoas precisam começar a cada dia exercitar mais isso. Então, um órgão aqui, você recebeu o telefonema aí da questão da adoção, um tema extremamente importante para se discutir, e a questão do meio ambiente, extremamente importante. Então, estou sempre à disposição, o trabalho que eu estou há 15 dias frente à secretaria, e vamos trabalhar juntos. Isso aí, verdade. E o telefone que o senhor gostaria de deixar? O telefone de contato, no caso de uma solicitação de serviço, principalmente de podas, é o 2738-1096. 2738-1096. Agora tem uma notícia que eu vou anunciar aqui para vocês, mais à frente um pouquinho, que nós estamos criando uma linha específica para esse serviço. Porque como se congestiona as linhas, liga, está ocupado, eu ligo depois. Aí já foi, já não está atendendo a demanda. E quando, em função de vários setores na secretaria, acaba às vezes congestionando e a população não sendo atendida com brevidade. Então,
nós vamos ter um telefone específico para esse serviço. Outro dia eu dei uma entrevista numa emissora, mas já tem um mês que eu fiz o serviço, não foi realizado. Não tem desculpa mais para isso. Período curtíssimo de tempo, solicitou, eu quero um prazo, já defini com a nossa equipe lá do setor de arborização, um prazo de execução do que foi solicitado. Não dá para... Você precisa saber em quanto tempo você é atendido. Sim. Então, eu trago esse aqui, vou mostrar o prazo, quanto que é, logo, acho que na semana, tenho certeza, na semana do meio ambiente, Mundial do Meio Ambiente, nós traremos esse telefone, vai mudar, não será mais esse número, mas por enquanto 2738-1096, para que o serviço seja feito daqui a uns 10 com qualidade. Certamente. Já está prontinho. Estamos trabalhando para isso, tá bom? Wilson, obrigado, secretário, pela presença aqui no nosso programa. Vamos voltar no Dia Mundial. Vamos voltar. Obrigado, Vitor, obrigado, Grande, obrigado aos telespectadores do programa De Olho na Cidade. Conversamos com o secretário do Meio Ambiente, doutor Wilson Cabral, que veio conversar conosco aí sobre a secretaria, que ele há pouco assumiu e está otimizando, pelo que eu pude perceber, está tentando enxugar e otimizando os trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente. Grande Ferreira? Sim. Quero ler aqui, por favor, o Aldair, do quiosque Leandro e Leonardo, o nosso amigo que viaja sempre antes do programa, porque primeiro tem que assistir o programa, depois ele vai viajar. Aí viaja. Ele fala o seguinte, está muito feliz hoje, porque ele, ao ver o programa, primeiro que ele vê o programa todos os dias, está falando aqui, e hoje, para ele foi uma surpresa, porque a filha dele deu uma entrevista. A presidenta Aline. Rapaz, que legal. Olha só. Aline Ferreira fiquei feliz de saber disso. Aldair. Aldair. Fiquei muito Obrigado feliz. Pela audiência. E ele ficou muito emocionado, ele falou. Foi a primeira entrevista. Uma surpresa para ele. Ele estava vendo foi a primeira. Minha filha lá. Eu sou por Antônio Filho, que foi a primeira entrevista que ela deu. Foi muito boa entrevista. Depois que assumiu o cargo, né, na Fundação Teatro Trianon. E a tranquilidade, a gente fica satisfeito quando as pessoas vêm aqui e a gente percebe que elas ficam sempre com a vontade de retornar. Os dois entrevistados hoje foram assim. Exatamente porque, às vezes, faz um monstro do nosso programa, mas, nós somos bonzinhos, pelo amor de Deus, nós já recebemos todo mundo muito bem e sempre com a porta aberta para o pessoal voltar. Independente, a gente às vezes pode fazer uma crítica A, B ou C, mas A, B ou C virá o programa. Virá o programa, e olha, virá o programa com um tapete vermelho estendido. Com todo respeito. E coloca a câmera em mim, Júlio, porque eu tô falando, entendeu? Ele gosta muito de mim. Ô Júlio, eu tô falando. Vitor Montalvo. As pessoas... Mesmo que às vezes nós temos alguma crítica, mas as pessoas vão ser convidadas, porque se acontecer um fato e por sinal, sei lá, ironia do destino, nós como pessoas particulares que somos, não concordamos, isso não impede da pessoa vir aqui e falar. Não deve ser assim. Defender o seu ponto de vista, já que isso é uma democracia, como o doutor Wilson Cabral mesmo falou. E o programa, de fato, é democrático, guardando as devidas proporções de respeito e etc e tal, próximo a isso, as pessoas fiquem à vontade em ligar para cá, 2723-4294, e a gente está fazendo o nosso papel, que é informar com imparcialidade. E com o caso da Aline, nem crítica tem. Fica tranquilo. Fazendo um trabalho muito bom no programa, e a entrevista é muito boa. Passou informação com firmeza e com a capacidade de pessoas com a pessoa de que de fato está vivenciando, sabe o que está falando, sabe o que está falando e sabe o que está acontecendo no local. Porque também, gente, tem um secretário que vem aqui, às vezes não sabe, já vem prefeito aqui que não conhecia de fato o seu município, não sabia de fato o que estava ocorrendo no verão no seu município. Acontece isso, não acontece muito isso. Acontece, vem a pessoa falar do que de fato, às vezes, que ela faz e não sei por que motivo ela não sabe. É verdade. Não sei por que motivo, mas parabéns aí ao Aldair, do nosso... Valorizar o quê? Aline é irmã do Leandro Leonardo. Então, Leandro Leonardo e Aline. Então, parabéns, seu Aladim aí, pela família. Aldair, pela seu Aldair do quiosque Leandro Leonardo, pela família competente que o senhor tem. Fala. Quiosque Leandro Leonardo, a gente vai lá, vai cantando assim.
pense em mim, Chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Eu tenho que perder uma audiência Pra ele. toda agora. Obrigado, velho. Não chore por ele. Rapaz, porque quando eu começo a falar é uma eternidade pra câmera verdade. virar pra minha pessoa. Eu sei que eu sou feio. Calma, eu tô aqui fazendo. Verdade, mas é assim mesmo. Ninguém Mandar um tem culpa. abraço também pro Cão Ar, filho, que tá assistindo o programa, assiste o programa todos os dias. Pomar? É. É verdade, está sempre acompanhando a Assiste gente. o programa todos os dias. Obrigado aí pela audiência e paciência. Grande Ferreira, são 9 horas e 2 Dá um minutos. tempinho, dá um tempinho.